Estamos de volta com Mais Esportes, o programa mais democrático do país, com informações do Campeonato Potiguar. Hoje tem Santa Cruz e ABC pela competição. A partida é a reedição da final do primeiro turno. O jogo estava marcado originalmente para o dia 30 de março, mas nessa data o ABC jogou pela Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. Atualmente, o ABC é o líder do Campeonato Potiguar com 12 pontos e 100% de aproveitamento. O Santa Cruz, que foi campeão do primeiro turno, ocupa a 7ª posição. Então, o time que está em crescimento é o ABC, deve ganhar o campeonato. Detalhe interessante é que quando perdeu o primeiro turno, o técnico do ABC, o Leandro Campos, ele pediu demissão, pediu para sair. E o ABC ficou procurando treinador, procurou, ficou mais de uma semana. Fez contato com muita gente. Aí não conseguiram contratar, foram atrás do Leandro e o Leandro voltou e está com 100% de aproveitamento. Você torce para quem lá? Para o ABC, o mais querido. Uai, então interessante isso aí, né, o ABC. Mas o curioso aqui é que o Santa Cruz caiu de produção no segundo turno, né? Também porque deve estar já classificado, então tira o pé do acelerador, né? Informações da Copa do Brasil aqui na tela. Hoje tem rodada. Rodada da Copa do Brasil. Botafogo e Avaí, 7h30 da noite, às 9h50, no horário pornográfico do futebol. Um absurdo isso que fazem com o futebol. Santo André e Palmeiras. O Avaí vai surpreender o Botafogo lá, hein? Náutico e Vasco da Gama, Bahia e Atlético Paranaense. O Bahia que vai com treinador interino, né? Já que o Wagner Benazzi perdeu para o Bahia, né? Bahia de Feira, foi domingo passado. E ele renunciou ao cargo. Em 13 jogos, só 2 derrotas ele... Exatamente. E o Bahia que está em condições difíceis lá na Bahia agora para se classificar para as semifinais. E teremos também Coritiba e Caxias amanhã, na quinta-feira. Vamos fazer o seguinte, tem 2 jogos importantes aí. Todos os jogos são importantes, na verdade, mas nós temos as informações do confronto entre Botafogo e Avaí e Náutico e Vasco. Veja. No estádio dos Aflitos, o Vasco enfrenta o Náutico pelas 8ª de final da Copa do Brasil. O time carioca, que vem de 2 vitórias difíceis em casa, sabe que dessa vez não vai poder contar com o apoio da torcida. Pelo contrário. Vai jogar contra o Náutico, contra o Sport. Ali é sempre muito difícil. Diego Souza volta à equipe nessa partida. O jogador desfalcou o grupo no Carioca porque estava suspenso. Agora, de volta aos gramados, provavelmente no lugar do garoto Bernardo, a torcida espera boas atuações do meia e ainda mais conquistas do trem-bala da Colina. O Botafogo entra em campo hoje no Engenhão. O Alvinegro recebe o Avaí às 7h30 da noite. A equipe carioca vem de derrota no clássico contra o Flamengo e sabe que está na hora de se levantar e também se renovar. Vi as declarações de outros dos nossos adversários. Eu vi a declaração do Diego Souza, no jogo contra o Vasco, que acabou o jogo, ele deu uma entrevista falando que eles neutralizaram a jogada forte do Botafogo, que ele sabia que o Botafogo só ia jogar em cima do louco, foi o que aconteceu. A ideia então é surpreender já nessa partida, vencer o Avaí e chegar bem para o jogo do fim de semana, que vai decidir a vida da equipe na Taça Rio. O Botafogo sem o Joel Santana, professor Daniel Barbosa, tá bem, tá reagindo bem ou não? Até porque perdeu o clássico para o arquirrival Flamengo. O Botafogo na Taça Guanabara estava melhor. Eu acho que caiu um pouco de produção, não teve o mesmo rendimento na Taça Rio que teve na Taça Guanabara. E acho que com a saída do Joel Santana o time ainda complicou um pouco mais, né? E o Avaí é um time complicado, é um time difícil. Eu acho que deve prevalecer o Avaí nesse confronto. O Vasco está inspirado, tá bem, né? Pode ganhar do Náutico, apesar de eu achar que o Náutico é um grande time e apostar na vitória do Náutico. Inclusive, o André Isaac acredita que atualmente o Vasco é a 2ª força do Rio de Janeiro. E está em crescimento, é um time que tem potencial para crescer. A volta aí do Diego Souza é importante, no lugar do Bernardo. Diferente do Botafogo, que está caindo de produção. Mas o jogo do Vasco hoje é muito complicado, lá nos Aflitos contra a equipe do Náutico. E o Náutico até poupou jogadores no campeonato estadual, está pensando nesse jogo. Eu acredito que o favorito para o jogo hoje, em Recife, é o Náutico. E eu concordo com o professor, o Avaí vai complicar a vida do Botafogo hoje lá no Rio.
Pergunta do internauta no pratiquemaisesportes.com.br. O Arnaldo, de Recife. Quem pode ser a surpresa dessa Copa do Brasil? Tem uma surpresa aí já, né? Que é o Horizonte do Ceará, né? Já está sendo uma surpresa. Agora não deve passar pelo Flamengo. A surpresa assim, que a gente imagina é conquistando o título, né? Acho que a surpresa pode ser o Goiás. O Goiás, que foi bem na Sul-Americana, vai jogar com o São Paulo super inspirado. O São Paulo, que em hipótese nenhuma passa pela cabeça de ninguém lá, nem do Gandula, nem do treinador, nem do presidente, que vai perder para o Goiás. E, portanto, eu acho que essa pode ser a surpresa do campeonato. Porque se passar, o Goiás, se passar pelo São Paulo, ele se apresenta como um forte candidato ao título. Outro time que está surpreendendo é o Grêmio Prudente, né? Que enfrenta o Ceará, mas eu acredito que não passa pelo Ceará. E eu concordo com o professor. A surpresa dessa Copa do Brasil pode ser o Goiás. Tem condições de eliminar. Hoje você está concordando com todo mundo. Eu não sei o que está acontecendo com você nessa quarta-feira. Menos com você, que você achar que o Messi é ruim. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Cruzeiro entra em campo hoje pela Libertadores.